dia, Celso, ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo, não é uma questão do agro e ponto final. E interessa a todos nós. Vamos supor que ontem à noite você foi ver o jogo do Palmeiras da Libertadores e a tua televisão pifou, ou faltou energia, seja o que for. Você foi dormir chateado, mas foi dormir alimentado. O problema do agro é muito maior do que se pode pensar. As coisas que estão acontecendo no Brasil, é a minha opinião, o Celso vai dar dele muito mais embasada do que a minha, é programado, quebrar o agro. Facilita uma mega reforma agrária e facilita um grande país, não vou deixar de citar, né? Você sabe qual é, que tem interesse aqui, comprar terras aqui no Brasil. Então nós podemos viver sem muita coisa. Agora, sem alimentação é impossível. E a médio prazo, os preços dos alimentos continuarão subindo e a longo prazo, pode ter certeza, faltará comida no Brasil. Essa é a nossa grande preocupação. Satanizaram, demonizaram o homem do campo, a chegar a esse ponto que está hoje em dia. Muita gente pensa, aí na base, né, que está nos ouvindo, que o pessoal do agro é um pessoal que está vivendo uma ilha da fantasia, todo mundo bem de vida. Não é isso. Há uma diferença entre a política que eu adotei no meu governo e a política adotada agora, que está levando o caos, a falência, a quebradeira do homem do campo. Então, basicamente, a entrevista é por aí. Repito, um reflexo direto no arroz e feijão que todo brasileiro vai comer daqui a pouco, ou quase todo, né? Vai comer daqui a pouco, por ocasião do almoço. Levando mais a fundo esse assunto que o presidente Bolsonaro levantou, que é preocupante, esse atual governo está demonizando, né, o nosso setor, principalmente o produtor rural. Nós estamos vendo um governo que está fazendo de tudo para prejudicar o produtor e, consequentemente, o povo brasileiro, com menor poder de compra, vai sentir muito mais no bolso ainda, principalmente as questões ligadas, né, à condição alimentar. É preocupante o que estão fazendo, mas nós temos que fazer a nossa parte e começar a levar esse assunto mais adiante para esperar medidas, seja por parte, né, do nosso presidente, né, que eu espero muito que ele volte para o governo do país, e todos aqueles que podem nos ajudar nessa luta para proteger o campo e, a partir daí, a gente conseguir, né, estabilizar os resultados de buscar uma melhor condição para quem produz o alimento, que é o produtor rural brasileiro. O que se gasta para uma safra que está em torno de 1,4 trilhão por safra, se nós considerarmos todo o endividamento do produtor rural brasileiro, nós vamos estar na faixa de 1,2 trilhão. Então, o endividamento, considerando custeio, né, investimento e comercial, ele está muito próximo. Ele não poderia estar tão próximo do custo total da safra. Então, a resposta para ti é essa: o produtor rural brasileiro está pagando para produzir. Se nós analisarmos hoje, está em torno de 70% a 75% dos produtores rurais brasileiros endividados. Então, é um risco muito grande para um país com tanta capacidade e competência de produção. O nosso produtor rural brasileiro é muito competente, mas as condições de viabilidade econômica e financeira hoje estão colocando eles praticamente no fundo do poço. A população brasileira vai sentir isso aí, como já está sentindo, né? Tem como inibir certas práticas que são reprovadas. Vou dar um exemplo aqui, com números aproximados. Tá? No meu governo, se vendia uma saca de soja a R$180. Agora está na casa dos R$100. No meu governo, o litro de soja estava abaixo de R$5. Esse que é a dona de casa compra no mercado. Hoje em dia, eu mandei pegar agora aqui no Big Box em Brasília. Então, 5 lá atrás, no Big Box. Litro do óleo de soja. Lisa, R$8,70. Soia, R$7,30. O óleo um pouco mais sofisticado, girassol, R$13. Então o preço subiu muito. Agora, o que acontece nessa mágica aí? Por que está se vendendo mais barato, o fazendeiro, o que produz mais barato, e o preço está mais caro? Apareceu a figura do atravessador. A grande maioria dos produtores do Brasil, rurais, não vende, não bota a tua saca no porto e exporta. Entrega para um atravessador. E esse atravessador força o preço mais baixo lá na produção e, obviamente, vende por um bom preço ou mais caro para outros países. E quem perde com isso? Perde o produtor e perde a dona de casa que vai no supermercado. No meio do caminho, quem ganha é o atravessador. Então isso aí tem que ser combatido. É isso aí que
o pessoal reclama para comigo que ficou solto aqui no Brasil. Esse pessoal o atravessador está à vontade aqui no Brasil. E você tem que comparar agora os ministros que passaram pelo Brasil da Agricultura. Para Tereza Cristina, eu dei total liberdade para ela trabalhar. Todos os problemas que ela tinha, que fugia à sua alçada, nos procurava. Procurava o Paulo Guedes. A gente buscava uma alternativa para exatamente deixar que essa parte, chamada do atravessador, que é a parte ruim, crescesse. Hoje não tem mais antídoto, não tem mais remédio para com o atravessador, porque interessa para o governo isso aí. Para o governo interessa, no meu entender, o Celso me corrija aí, os juros altos. Por que os juros altos interessa? O produtor, cada vez mais, não tem como pagar a sua produção. Então, ele, ao se endividar, ele não tem como pegar recursos para a próxima safra. Ao não pegar recursos para a próxima safra, ele não vai plantar. Mas o montante da dívida dele cresce assustadoramente. Vai chegar um ponto que a saída para ele é vender a sua propriedade para que não seja confiscada pelo banco por falta de pagamento. Se for ver uma rápida análise por aí, onde é que está o brasileiro, o fazendeiro, está comprando terra? Está indo para os Estados Unidos, está comprando terra na Argentina, não quer mais produzir no Brasil. E a última aqui para o Celso falar. Eu tive um usineiro há pouco tempo lá do Nordeste. Um cara tradicional, produz etanol. Ele falou, estou abrindo uma nova usina. Parabéns. No Paraguai. Aqui você não tem mais segurança jurídica. A questão do marco temporal deixou de existir. Apesar de estar claro na Constituição, deixou de existir. Esses problemas você não tinha no meu governo. Agora, o que querem nesse bolo todo, já que o Celso tocou no assunto? Querem me tirar do tabuleiro político do ano que vem. Não é que eu sou o salvador da pátria. Não basta você ser uma pessoa extremamente competente. Você tem que tomar algumas decisões. E muita gente não toma a decisão. Chega na presidência, ou no governo de estado, ou na prefeitura, e não toma a decisão. Não quer peitar certos problemas. Nós peitamos muita coisa lá atrás. Faltou fazer alguma coisa? Faltou. Você não vai querer que a gente seja 100% e resolva todos os problemas. Agora, nós, o pessoal do agro, gosta de mim por quê? Porque eu dei garantia para ele. Eu tinha segurança jurídica, o MST não funcionava, nós titulamos 420 mil pequenas invasões, tiramos a força do MST, então o grande problema está aí. Agora, a curto prazo, já estamos vivendo esse problema. O Brasil vai quebrar. Ao agro quebrar, não é que vai estar caro, não. Vai faltar arroz e feijão no prato de todo mundo. O produtor rural, seja na safra de soja, milho, na trigo, arroz, nas condições financeiras que ele se encontra, descapitalizado, ele precisando manter o giro, muitos deles estão sendo financiados pelas essas grandes indústrias que fazem parte dos oligopólios. Então, na época da safra, todo o acerto fica para uma época da safra. Colheu, entregou nas indústrias, nos engenhos, e a partir dessa produção estar dentro dos engenhos, aí começa a negociação de preço, do pagamento da dívida para com essas indústrias, principalmente desses produtores que não têm acesso ao crédito oficial. Se nós partirmos de uma grande oferta de alimentos, obviamente que os preços vão lá para baixo. Então existe uma pressão por parte dessas indústrias e dos oligopólios que plantam, beneficiam e vendem lá fora. Nesse momento de grande oferta, eles jogam os preços lá embaixo. O produtor endividado, ele precisa fazer o movimento, o giro financeiro rápido para poder suprir as dívidas, não lucro, as dívidas para garantir o acesso para a próxima safra. E nesse meio tempo, essas grandes indústrias, os atravessadores e os oligopólios beneficiam e conseguem uma grande margem de lucro na hora da comercialização. Então, essa condição está impondo tanto para o mercado internacional um bom lucro para esses atravessadores, e nós podemos pegar trades até multinacionais, bem como esses oligopólios dentro do Brasil, que estão ganhando muito dinheiro, e o produtor descapitalizado, que precisa comercializar e não tem estocagem física para poder esperar o melhor momento de mercado, acaba absorvendo prejuízo, e é nessa hora, somado mais as questões climáticas que vem trazendo muita quebra de safra no Brasil, muita quebra da produção, o endividamento só aumenta e o produtor, literalmente abandonado pelo atual governo,
não tem para onde recorrer. Presidente, embora seja grave a questão de faltar comida na mesa, eu queria que o senhor falasse, por gentileza, presidente, outras consequências, porque a gente está falando de um setor que se representa algo em torno de 30% do PIB. Essa quebradeira em especial dos pequenos e médios, o que pode representar para o Brasil também, presidente? Olha só, a Mega Sena está acumulada, na casa de 60 milhões de reais. Vamos supor que você, ouvinte, ganhe na Mega Sena amanhã. Eu te pergunto, você vai comprar uma pequena fazenda ou uma terra para você? Não vai. Só se você tiver maluco. Não compensa mais você investir no campo. Não é choradeira, é uma realidade. Quando você não investe no campo, você produz menos. Quando se fala em soja, por exemplo, em milho, alguns não dão muita bola para isso. É para exportação em grande parte. Primeiro que não é verdade. Tá? Agora, soja, milho, vai da produção de galinha, a carne de frango, ovos, carne de porco, falta para tudo. E quando se começa a produzir menos, tem outro fator importante. Menos oferta de soja e de milho, o preço vai subir aqui dentro. A galinha fica mais cara. Você já está com dificuldade nos ovos. É até bom relembrar. Como é que começou o problema dos ovos? Quer dizer, um dos problemas dos ovos. Quando o atual ministro da Agricultura, o Fávaro, resolveu, via portaria, orientado pelo governo federal, carimbar a data de validade nos ovos. Ou seja, você comprar um ovo no carro do ovo ou na feira, ia ter o carimbo. No supermercado, não precisa ter carimbo. Então o pessoal que tinha 5 mil galinhas, 10, 20 mil galinhas, o que ele viu? Eu vou aumentar... vai aumentar o preço da minha produção. Vou ter que contratar mais gente para carimbar ovos. Eu vou ter que comprar tinta para carimbar os ovos. Eu vou ter que preparar muito bem, que aí sim, chega a fiscalização lá e fala, opa, essa galinha aqui não botou ovo amanhã, ou tem uma coisa errada aqui, multa no cara. Os caras resolveram dar um salto. Ó, vamos aumentar em X% o preço dos ovos. Depois o governo viu a besteira que ele fez. Até repito, o ovo carimbado era para o cara do caminhão do ovo, né, da Kombi do ovo, e na feira que você vai aí na tua cidade. Não é para o supermercado. Os grandes produtores estavam livres disso. E o continuar produzindo com o mesmo preço. O cara lá de baixo, que representa o grande consumo interno, que é proteína, ia ter o preço majorado. Então, o governo, quando toma uma medida, é para prejudicar o consumidor na ponta da linha. E o governo acertou quando? Eu tenho falado, o Lula acerta quando ele revoga alguma coisa tua. Quando ele mandou revogar essa portaria do Ministério da Agricultura, já era tarde, o estrago já estava pronto. E em cima do ovo, não é apenas o ovo, vem o pão, vem o macarrão, vem o bolo, vem tudo atrás disso que leva ovos. Então, eu conto até um fato aqui, eu não sei se o Celso sabia, né? Quando eu fui negociar fertilizante na Rússia, antes da guerra, e conversei com o Putin, nós negociamos fertilizantes, tanto é que em 30 dias começaram a chegar os navios de fertilizantes aqui, e também negociamos também o equivalente a 1% do consumo de diesel nosso. E o Putin queria o quê, em contrapartida? Queria comprar ovos do Brasil. Eu pedi para ele 6 meses e procurei o Ministério da Agricultura. O que nós podemos fazer? Se eu abrisse o mercado exportador imediatamente, ia diminuir a oferta de ovos no Brasil e aumentar o preço dos mesmos. Em consequência, macarrão, pão, bolo, tudo ia aumentar. Bem, esse assunto não foi para frente, que na semana seguinte da minha visita ao Putin, houve a invasão lá da Ucrânia. Então tudo ficou suspenso. Ou seja, se esse atual governo fosse fazer uma negociação lá, ele ia botar para vender agora, não ia dar bola para quem está aqui dentro, não. Se vai faltar ou não vai faltar, vai aumentar ou não vai. Eu sei que eu sou do livre mercado. Nós íamos vender ovos para a Rússia, mas pedir um prazo para a gente poder aqui nos garantir a exportação de ovos de forma consistente. Vamos exportar bastante, até o número bacana, né? Não é chute, não. Você vai no Google aí. O Brasil produz por segundo 1.700 ovos. Pô, é coisa que a gente não consegue imaginar. A coisa de ovos produzidos no Brasil. Mas você não pode. A Rússia, que tem uma população aí
150 milhões de habitantes, um pouquinho menor do que a nossa. O consumo deles é grande. Aqui você não vive sem ovos no Brasil. Até o pobre, né? Há pouco tempo falava, minha alimentação básica, minha proteína são ovos. E agora o ovo, em média, ultrapassou R$1 a unidade. Então estamos chegando a esse ponto. E mais grave ainda, eu vou só dar um toque, depois eu converso de forma mais aprofundada. O Brasil está na iminência de começar a vender terras para estrangeiro. O projeto já passou no Senado, está na Câmara. Se isso for aprovado, é o fim do Brasil. E a gente tem hoje 1 milhão de famílias que produzem leite da pecuária leiteira no Brasil. E estão com muita dificuldade, inviabilizando a vida de 1 milhão de famílias. E a gente não tem ideia das consequências disso, né? Em especial para quem só quer pegar o leite ali na prateleira, comprar o ovo, como o presidente disse. Sei o sofrimento que é, mas até levando para esse atual governo, tudo é tratado em pontos específicos, né? Se nós formos pegar a própria agricultura familiar que eles tanto defendem, é uma das mais desamparadas que tem no Brasil. A agricultura familiar está abandonada quase que por completo. Não tem assistência técnica, não tem garantia comercial, os programas PAA e PNAE não funcionam na prática, pontos específicos que eles conseguem algum êxito, mas a grande maioria está praticamente abandonada. A questão do ovo, né, quando tu comentou também, e o presidente, o engraçado é que antes dessa bagunça toda que aconteceu no Brasil, a JBS assumiu a Mantiqueira, a maior produtora, e está se dando muito bem, ganhando muito dinheiro. Além dos abusos que a JBS faz em cima do pecuarista no Brasil, em termos internos, dentro do frigorífico, hoje ela também está comandando as exportações de ovos e ganhando muito dinheiro. Nessa questão do leite, Pitoli, o que mais impressiona também as próprias conselheiras. Elas ficam muito a favor dos grandes laticínios em termos de legislação. Por exemplo, do litro de leite, ou do leite em si, a gente pode tirar inúmeros subprodutos, mais de 14, 20 talvez. E a própria fórmula para definir o preço do litro do leite pago ao produtor é baseada em 2 produtos apenas: queijo mussarela e o leite UHT. Os produtos mais de valor mais irrelevantes, vamos dizer assim. Os demais, iogurte, requeijão, que tem valores maiores, não fazem parte dessa equação que vai definir o preço do litro do leite ao produtor. E aí, quando eles querem falar em sucesso, nós sabemos que quanto mais leite tu produz a tua propriedade, o maior volume, qualidade, tu tem bonificação. Mas não é a realidade do produtor de leite no Brasil. Tem lugares no Brasil, conforme eu acompanho lá no Pará, que ordenha manual e uma vez por dia. Se tu vai em grandes unidades, por exemplo, que nem em Minas, são 3 ordenhas por dia, tudo mecanizado. Então, existe uma diferença muito grande, mas a grande maioria vive um prejuízo que é de praticamente 20 a 30 centavos por litro do leite comercializado, falando do produtor. Mas quando a gente vai nos mercados, nós pegamos leite a 6, a 7 reais. Então, o problema é muito grande. O produtor rural brasileiro está abandonado, e somados a isso entra essa outra questão do marco temporal, absurda, né? Decidida pelo Gilmar Mendes, e bem como a desapropriação de terras aí que o Flávio Dino aprovou por uma lei que para mim deveria de ser no mínimo revista, que o presidente Bolsonaro vai abordar aí no próximo bloco, como ele falou. Presidente, e nesse sentido, inviabilizando produção, o desistir de produzir vai gerar certamente um mercado, um negócio imobiliário, que é a venda dessas propriedades. E já tem endereço certo, pelo menos é o que o senhor está prevendo, presidente? Em cada município pode ser vendido o equivalente a 20%. Você pega a total do município, tira ali, por exemplo, uma reserva qualquer, você tira terra indígena, daí o que sobrou? 20%. Isso equivale a uma região do tamanho de São Paulo e Minas juntos. Quem vai comprar isso daí? Vai ser o Paraguai? Vai ser gente da Bolívia? Vai ser chinês. Vai ser chinês. Daí a gente começa a ver. Vamos supor, em Ribeirão Preto, dá uma fazenda aqui, de um brasileiro, vizinho dele, uma fazenda comprada por um chinês. Qual vai produzir mais barato? Vai ser o do chinês. Até porque eles trabalham 12, 14, 15 horas por dia. Daí vai o brasileiro falar, não, eles vão submeter a legislação trabalhista no Brasil. Olha, pessoal, isso aqui é Brasil.
vai gente lá fiscalizar, não é todo mundo, né? Mas que vai conversar com os caras, vai conversar no cantinho com os caras. Eles vão vender muito mais barato. Ele vai pegar a fazenda do brasileiro e vai tornar inviável o preço do que está sendo produzido lá, porque o cara não pode baixar mais o preço, senão ele quebra. Já está, hoje em dia, está quase se pagando para produzir. Então, essa questão de vender terras, eu conversei na época com o Arthur Lira, presidente da Câmara, o pessoal critica muito, mas foi um grande parceiro meu, e nós conseguimos segurar esse projeto lá. Até eu falei na época, se a Câmara aprovar, eu veto. Mas depois vai para a possível derrubada do veto. Tem lobby de fora para ajudar a derrubar. E não vai faltar gente dizendo o seguinte, por que não vender para estrangeiro? É o fim do Brasil. Nós estamos falando de um setor que é encarregado, né, é responsável por aproximadamente 1/3 do nosso PIB. E estamos jogando fora isso aí. Os grandes produtores hoje em dia não querem, já estão preocupados. Os caras pensam no futuro. E pensam na próxima safra, daqui a 2, 3 safras para frente. Eles estão pensando o quê? Vou produzir aqui no Brasil? Primeiro, se precisar. Eu peço que o Celso me diga aí quantos homens do campo só produzem graças ao plano safra, graças a empréstimos, tá? Eu entendo que eu vou chutar aqui em torno de 80%. Ele não vai pegar dinheiro com essa taxa de juros que está aí. Deixo claro que no comecinho de 20, a Selic no meu governo chegou a bater 2%. Obviamente, a Covid bagunçou esse negócio aí. A guerra depois ajudou a bagunçar mais, mas não estava esse nível que está aí. Se você não conseguir fornecer crédito com juros racionais, não tem como você produzir. E o nosso grande orgulho, que é o agro, cada vez mais está se vendo ameaçado e está menos interessado em investir. Repito, menos investimento, menos produção. Menos soja, menos milho, mais caro carne de porco, mais caro os ovos, mais caro o teu frango que você vai comer fim de semana aí, que você vai comprar lá na televisão de cachorro, né? Na padaria, mais caro vai estar aquele negócio lá. Vai ser triste o negócio. E a questão do campo, você não resolve botando um novo presidente hoje. Você é no mínimo 2 anos para o cara começar a produzir. Quando você fala em boi, eu acho que são 5 anos. O cara vai começar a matar boi hoje mais barato com o novo presidente. Ele vai ter que ser investido em crias, em matrizes, em vacas que vão gerar bezerra para o futuro. Então esse problema todo está se avolumando. Onde nós vamos chegar? E alguns ficam batendo palma porque o governo está fazendo. Alguns poucos, né? Mas ficam batendo palma. E alguns poucos, que são os atravessadores, estão ganhando dinheiro com isso. Essa galinha dos ovos de ouro dele também vai acabar. Eu lembro muito bem, eu não quero falar nome, né? Quando começou aquela história, fica em casa, a economia te vê depois. Até eu falava, né? Eu era massacrado pela grande mídia. Eu falava, olha, se é um servidor civil, militar, alguém que trabalha numa grande rede de televisão, quem tem dinheiro fica em casa alguns meses, sem problema nenhum. Agora a massa vai ter dificuldade. A massa, quando muito, tá? Ele tem comida para 2, 3 dias. Quando acabar isso aí vai ser um caos. Eu chamei o pessoal do supermercado e eu pedi, pelo amor de Deus, eu já zerei os impostos federais da cesta básica. Diminuam, pelo amor de Deus, a margem de lucro desses produtos. O que eu fiz? Já fiz para vocês. Quando nós demos auxílio emergencial, nós evitamos saque de supermercado. Você não ficou sabendo na pandemia? Nenhum saque a supermercado. E se não tivesse dado auxílio emergencial, que chegou a atender 68 milhões de pessoas, muita gente ia fazer isso não por maldade, por necessidade, questão de sobrevivência. Ia quebrar o Brasil. O fica em casa era para quebrar o Brasil. Se eu tivesse morrido na facada, o Haddad seria presidente. Como é que você acha que estaria o Brasil? E o Brasil, exatamente, se não tivesse futuro, não estaria aqui. Eu acredito que é possível, mas tem que ter alguém na presidência competente que tenha coragem de tomar certas decisões. Só competência não vale. Só boas intenções não vale. Temos que ter um ministro, como já ouviu o Celso falar, que não pode ser político. A não ser comigo, a Tereza Cristina era política, mas teve liberdade para trabalhar. E a gente trocava figurinha todo dia. Celso, acredita, Celso? Uma vez a Tereza Cristina procurou
para revogar um decreto, ela estava preocupada com repercussão negativa contra mim. Olha só, esse decreto proibia o plantio de cana-de-açúcar no estado do Amazonas. E ela falou para mim, você vai apanhar dos ambientalistas. Eu falei, não me interessa. Não pode, no estado do Brasil, você não plantar 1 hectare de cana-de-açúcar. Não tem cabimento, aí revoguei o decreto. Lógico, não teve grande repercussão na mídia, mas alguns falaram que eu queria transformar a floresta amazônica num grande canavial. Tem que peitar isso daí. Eu pergunto aqui, alguém está satisfeito com a Marina Silva? Do que ela está fazendo? Alguém está satisfeito com a atual ministra da Agricultura? Não está. Não está. Agora, como mudar isso daí? Você muda isso aí mudando a cabeça. Quem escala o time? O teu time tem bom jogador. O cara botou o Neymar para jogar no gol. Vai ganhar o jogo de futebol. Tem que botar as pessoas certas e dar liberdade, dar ali as suas regras e falar pro Neymar, você tem que driblar, cara. Vão te quebrar, você tem que driblar, tem que ir para cima, te ganhar o jogo. E dá para ganhar o jogo. Agora, aqueles que estão sufocando a água, pode fazer uma coisa, ele não faz. O preço vai ser caríssimo no futuro. Caríssimo no futuro. E nós não queremos isso para o povo brasileiro. Por isso que eu repito, eu quero estar no jogo político ano que vem para ser uma alternativa. Vou chegar? Não sei. Eu quero ser uma alternativa. Lógico que hoje em dia estou muito melhor preparado para poder apresentar uma proposta que você na ponta da linha, mesmo sem ter muito conhecimento sobre o assunto, como a questão do agro, com toda certeza o pessoal da cidade não tem muito conhecimento, mas você vai entender que estava na verdade e queremos o melhor para o nosso Brasil. Hoje nós devemos de ter no Brasil, talvez em torno de 15% a 16% de produtores que são aqueles que são dos grandes oligopólios que têm condições de se sustentar financeiramente para produzir. É muito baixo. A grande maioria depende do Plano Safra e depende muito. Sem ele nós não produzimos. Essa é uma realidade muito grande. Aí quando o presidente estava falando, né, com relação a essa questão das terras, essa questão dos bancos, do endividamento do produtor, se ele não produzir ele entrega as terras, isso é um fato corretíssimo. Eu tenho situações aqui em Santa Catarina, por exemplo, que produtores que tinham pego na sua CPR 1,5 milhão, 2 milhões, pequenas propriedades, já tinham a sua dívida em torno de 300 mil, 200 mil, os bancos acabaram se apoderando de terras, inclusive com infraestruturas, e vendendo essas terras pelo valor mínimo, ou seja, sem nenhum critério e totalmente livres para fazerem o que querem. Aí nós damos um passo a mais para falar dessa questão que o presidente falou, e eu vou um pouco mais além, especificando a China, por exemplo, a partir de duas pessoas para mim que são as piores que eu já vi em termos de Brasília, e eu falo do próprio Carlos Fávaro e também do Paulo Teixeira. Para mim são duas pessoas, na minha opinião profissional, sem qualificação alguma para estarem à frente dessa pasta, até porque nós falamos de agro e nós falamos da própria agricultura familiar. Qualquer um desses dois, cada vez que abrem uma oratória, é um desespero para nós, porque nós sabemos que vem bomba por aí. Nessa questão do Irajá, preocupa porque entregar terras, como o presidente falou, 20% das terras para o capital externo, confronta diretamente o nosso produtor descapitalizado. E quando chega alguém com dinheiro, automaticamente o mercado ele se inflaciona. E isso prejudica muito mais, ainda vai prejudicar o nosso produtor. O Fávaro recentemente lançou aí o tal do leilão para captar recursos internacionais. Pegamos esse projeto do Irajá, de venda de terras para o exterior. Pegamos o leilão para capitalizar, né, a partir de recursos, né, de dinheiro internacional. Quem está com toda a potência para crescer ainda mais hoje no Brasil é a própria China. Não existe outro país no mundo hoje que esteja com praticamente os 2 pés dentro do Brasil. Para nós é terrível, porque nós estamos falando de um país que está buscando uma reforma agrária sem necessidade, que é desapropriar terras produtivas, considerando a função social. E se nós pararmos hoje, talvez de 1980 até agora, já são mais de 88 milhões de hectares distribuídos para a reforma agrária, para os assentamentos. Nós temos 70 milhões de terras agricultáveis e algo em torno de 100 milhões em relação de terras degradadas. Então, para que nós vamos tirar a terra que está produzindo para uma reforma agrária, se nós chegarmos num número que é importantíssimo todo mundo saber? Desses mais de 88 milhões de hectares, em torno de 30% a 40% dessas terras são produtivas. As outras não são, estão jogadas.
Por que não criar uma comissão interna, avaliar primeiro os assentamentos, cruzar as informações com o número de famílias que tem, assentar essas famílias sem ter a necessidade de criar esse conflito no campo, que a partir do marco temporal e essas desapropriações já estão fazendo os bancos olharem de uma outra maneira, com juros maiores, condições mais rigorosas para o produtor, tendo em vista essa insegurança que está acontecendo. Então, a bagunça generalizada, primeiro por um presidente que para mim não tem condições de instalar, chamou o nosso produtor de fascista nos primeiros dias. Depois nós pegamos um ministro da Agricultura que não tem condições de estar desenvolvendo esse papel e um ministro, né, do Desenvolvimento Agrário que diz que o Lula está com o pé no acelerador para a reforma agrária. Então, nós já estamos partindo até o Fávaro com uma comitiva, foi para Angola, dar uma olhada em terras que seriam produtivas, 30 milhões de hectares. Mas nós temos muitos milhões de hectares no Brasil hoje, implorando por atenção, que nós poderíamos não só dobrar a produção, mas de uma maneira ordeira e organizada, viabilizar economicamente, financeiramente, operacionalmente e comercialmente esse produtor rural brasileiro, para produzir mais, produzir com qualidade, um preço justo, controlando, né? Aí o governo teria que fazer o seu papel de controlar esse atravessador para que as duas extremidades, produtor rural tivesse mais segurança e o consumidor final condições de ter alimentos com qualidade e preço justo. O que está acontecendo no Brasil hoje é um ato, para mim, que eu classifico como terrorista, e tanto o Lula como o Fávaro, e até mesmo o Paulo Teixeira, deveriam responder pela insanidade deles perante a essa locomotiva do Brasil, e aí 1/3 do PIB do agronegócio está se desmanchando, e o que nós estamos vendo são ações de importação de alimentos sem tributação e o agronegócio com uma carga tributária absurda a partir dessa reforma tributária enganosa que nós tivemos, que vai elevar os custos do Brasil. Nós diminuímos e muito a multagem no campo. O pessoal ia para o campo, na proximidade da sede do fazendeiro. Uma mancha de óleo no chão, cai um galão de óleo, multa em cima do cara. Nós diminuímos e muito isso aí, porque o que acontece? Além de eu nomear, além de eu convidar e os candidatos aceitarem, nós tínhamos, em grande parte do governo, ministros competentes, que estavam lá para trabalhar efetivamente. Agora, voltando aqui para a questão de venda de terras. Ao começar a vender terras, após a aprovação na Câmara, que só falta lá, para estrangeiro, eu te pergunto, a China vai comprar preferencialmente soja de quem? Do brasileiro, que tem uma fazendinha aqui, ou do seu vizinho, que é uma terra comprada por chineses? Você pode ver, nesses 37 acordos assinados com a China, no final do ano passado, e memorandos, ali entrou nesse pacote um empréstimo por parte do Brasil equivalente a 5 bilhões de reais em yuan, em moeda chinesa. Quando você tem um empréstimo nesse sentido, você vai ter que pagar juros. Qual é a taxa de juros atualmente? Vamos chutar aqui, 15%. Bota 15% de 5 bilhões, o equivalente você tem que pagar por ano, talvez em produtos do campo. Ou seja, a China empresta um dinheiro aqui para o BNDES e todo ano vai um volume de commodities, produto do campo, para fora. Ou seja, cada vez mais a China está produzindo aqui e vai produzir mais ainda após a possível venda de terras, e quem vai ser prejudicado nessa história? Nós, brasileiros. Você pega, por exemplo, no meu governo, o pessoal me bateu muito em mim. Eu não demarquei 1 centímetro quadrado de terra indígena nenhuma. Isso não é maldade. Se já temos uma região equivalente ao Sudeste, imagine na tua frente uma área equivalente ao Sudeste. Você pega ali Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo, como demarcado como terra indígena. É uma área enorme. O governo assumiu, já demarcou, já homologou um montão de área indígena. Até na minha região, Vado Ribeira, 2 áreas demarcadas. Você vai no coração de Santa Catarina, tem uma nova área que está sendo ampliada. Tem áreas aí demarcadas que é maior que muitos grandes municípios do Brasil, que é equivalente a metade do Rio de Janeiro, demarcada como terra indígena. E não é exagero.
Só a reserva Yanomami equivale a 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, para 10 mil indígenas. Ninguém quer maldade com o indígena. Nós queremos é que o indígena, tá certo? Uma vez conseguindo a área dele, legalmente, dentro do marco temporal de 88, não nesse agora, ele explore a sua fazenda. Você vê, nós compramos fertilizantes de reservas indígenas do Canadá. Você não pode, por exemplo, explorar fertilizantes na foz do Rio Madeira, porque tem reserva indígena ali. Você não pode, por exemplo, fazer uma hidrelétrica no Vale do Rio Cotingo, lá em Roraima, que é uma área desse vale, tem 12 quilômetros por 600 de queda, é um rio com muita água, né? Um volume grosso de água. Você não pode fazer uma hidrelétrica ali. E uma hidrelétrica ali, se você pagasse 2% de royalties para o indígena, eles iam viver como marajás. Todo mundo ia ganhar com isso. Acredito que esse potencial lá no Vale do Rio Cotingo dê para abastecer metade do Nordeste, ou dê para abastecer siderúrgica da região de Roraima, que você não fez, para a gente poder agregar valor naquilo que nós temos lá de reservas minerais. Eu digo que lá em Roraima você tem embaixo da terra uma tabela periódica, tem tudo ali. Você não pode continuar exportando minério nosso, que tem um prazo para acabar, 20, 30, 40 anos, você vai viver do quê? Esses países que importam nosso, como a China, com toda certeza, tem montanhas de minério de ferro lá. E por muitas vezes a impureza do minério de ferro é ouro, é prata, é nióbio, são outras coisas. Que só essa dita impureza, mais do que paga o que foi gasto para importação. E se nós continuarmos achando que vamos continuar exportando minérios, ou até mesmo produto do campo, sem agregar valor, tem como dar certo. E agora estão matando o homem do campo, tendo em vista que os atravessadores botam o preço que quer lá no campo. Se o cara produziu lá X toneladas de soja, ele não tem estrutura para levar a soja para o ponto e vender para outro país, é obrigado a vender para o atravessador. E o atravessador, vendo o cara no sufoco, bota o preço que ele bem entender lá. Final das contas, quem vai pagar esse prejuízo é a dona de casa e é o produtor rural. Estão atacando nas duas pontas. Por muitas vezes você vê, mas o preço do boi agora, da roupa, está mais barato do que no meu governo. Sim, é verdade, mas por que o preço está mais caro no supermercado? Atravessador. O governo se distanciou, o presidente Bolsonaro falou muito bem, havia uma aproximação no governo dele, mas agora o distanciamento é total. Não existe, e se nós virmos hoje, fizermos uma análise sobre hectare de soja produzido, de arroz, de milho, e considerarmos até a arroba do boi, todas elas estão tendo prejuízo. Então, assim, o produtor rural paga uma conta caríssima e o consumidor na outra extremidade está pagando também muito caro. O produtor pelos preços que está vendendo as suas commodities, pelo alto custo de produção. E o consumidor final com os alimentos nas alturas, tendo em vista, é claro, né, esse atravessador que coloca da maneira que quer as suas margens de lucro, e nós, consumidores, por termos a necessidade e as condições ainda de consumir, a gente tem que se disponibilizar a pagar mais caro. Agora, o que o presidente falou é muito importante. Não vai ser de um dia para a noite que esse estrago total que está sendo causado aí por esse governo vai ser resolvido. E aí nós chegamos até nessa própria questão da China, da venda de terras, e desse leilão, que eu queria dar uma retocada a mais. Já existiu, há um mês atrás, talvez uns 45 dias, um grupo de chineses veio a São Paulo para uma reunião. Nessa reunião ficou pautada uma ideia deles arrematarem essas terras degradadas, e eles mesmo, porque eles hoje já estão, eles têm propriedades rurais, eles têm indústrias, eles têm tudo aqui no Brasil, eles estão instalados. Algumas coisas mais oficiais, outras nem tanto. Mas a China, se pegar que a ideia dessa reunião foi arrematar essas terras degradadas, tornar elas produtivas e a China produzir a soja dela aqui dentro. Bom, se isso acontecer de fato mesmo, aí nós estamos totalmente complicados. Aí o produtor, a nossa produção perde, tendo em vista que no primeiro trimestre, se eu não me engano, o Brasil já exportou 79% da sua soja para a China, e a China, quando quer derrubar preço, ela acha impureza, ela acha umidade na nossa soja, desqualifica, bem como ela faz com a nossa carne bovina. Então nós estamos entrelaçados com a China e não existe possibilidade hoje de nós buscarmos uma independência. Eu até sou um pouquinho mais duro nessa classificação. Eu acho que o Brasil se tornou, com esse atual governo, uma colônia chinesa,
E essa guerra comercial que aconteceu a nível mundial nos colocou ainda mais numa colônia extrema chinesa, porque o Brasil foi lá nesse encontro do Lula e acabou abrindo mais as portas para a China dominar o país. E mais, né? O presidente falou do nióbio. Eu vi que a transação deu algo em torno de 2 bilhões, né? Essa transação que a China acabou tomando posse dessa importação do nióbio. Mas quando nós vamos, e eu até fiz um artigo sobre isso, quando nós vamos transformar esse nióbio cru em materiais, em produtos, ele pode render talvez 1 milhão de vezes mais para a China com relação ao preço que ela colocou. Então, o Brasil não é mais dono no Brasil, o agronegócio está nas mãos dos chineses e nas condições que estão sendo impostas, nós brasileiros vamos pagar essa conta e quem vai ter toda a liberdade de produzir o que quer e como quer e ainda com subsídios, porque o governo atual vem subsidiando a China em alguns momentos e agora passando a depender desse capital que veio de lá para cá para o BNDES. Eu acredito que, olha, o presidente Bolsonaro voltando 4 anos, ele se reelegendo, ele ainda vai estar durante esses 8 anos ainda pagando uma conta caro pela irresponsabilidade desse governo. E o arroz, o feijão, o aipim, a carne, seja ela de aves, suínos, bovinos, nós vamos estar pagando caríssimo na outra extremidade. O transporte. O combustível para o transporte é o diesel. No meu governo tem sempre pressão para aumentar o biodiesel no diesel. Para quem está na cidade, fica torcendo, é bacana. Mais um detalhe. Quando esse percentual ultrapassa 10%, seria B10. Hoje está na casa do B15, está próximo disso aí. Os problemas para a bomba injetora de um caminhão são terríveis. É entupimento. E a manutenção de uma bomba injetora é uma fortuna. Esse governo aprovou, há poucos meses no Congresso, aumentar esse percentual do biodiesel no diesel. Como aumentou também o percentual do etanol na gasolina. Era 27,5%, pode chegar agora a 35%. Então essas inovações, que alguns da cidade acham bacana, isso é mortal também para o preço final dos nossos alimentos. É mortal para o caminhoneiro. Durante o meu governo, por exemplo, tinha multa para caminhoneiro de R$10 mil, multa cometida na região de Balança. Nós passamos para R$500. É ser bonzinho? Não. Um caminhoneiro com uma multa de 10 mil, ele nunca vai pagar essa multa. Ele quebrou também. Nós aumentamos a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos. E uma coisa também muito importante. Com 20 pontos, você perdia a sua carteira de habilitação. Então, o taxista, o de Uber, o motor de ônibus, o de van, o caminhoneiro, perdia rapidamente, atingia rapidamente esses 20%, nós passamos para 40%. Nós acabamos, por ocasião da tirar a habilitação, por exemplo, com muitas exigências, como, por exemplo, o simulador. Então, nós fizemos o possível, não é para facilitar, é para não fazer maldade ou botar um ponto final na maldade da legislação em cima de quem produz. E quem produz, o povo tem que entender, não é o presidente da República, não é o governador de estado, não é o prefeito. Quem produz são vocês, que vão arregar essas mangas, vão para o campo, vão para as indústrias, ou vão no meio da cidade trabalhar, pô. É essas pessoas que nós temos que colaborar com a vida delas. Você pode ver o nosso governo. Nós quase que zeramos, ou melhor, nós zeramos o prejuízo das estatais. As estatais comigo passou a dar lucro bilionário. Agora, no teu governo, prejuízo bilionário. Os Correios quebraram, acabou os Correios. Fundo de pensão. Nego bota gente sem qualificação para administrar fundo de pensão, como o dos Correios. O pessoal, como lá no governo Dilma, né? O pessoal do Postales comprava papéis de empresas venezuelanas. E tudo bem, o conselho decidiu, compra. Prejuízo garantido. Todo mundo perde com isso. Você carteiro aí, você que trabalha nos Correios, mostra o contra-cheque para o vizinho. Você tem um desconto extra para o seu fundo de pensão até 2030. Nos 4 anos do meu governo, deram lucro os Correios. Daí você vai ver que aparece um vermelho no 4º ano. Você sabe por que apareceu o vermelho no 4º ano?
Por quê? Tinha uma dívida antiga, que está sendo discutida na Justiça, que o ano passado os Correios resolveram não discutir mais na Justiça, pagar essa dívida. E botaram no balanço de 2022. Então eu que estava no verde, passei por vermelho. Essas questões a gente vai ver na CPMI agora. A questão dos velhinhos roubados aí, porque tem a ver com isso também. Tem a ver. Vai falar em fundo de pensão? Tem a ver. No mais, pessoal, eu agradeço o Pitoli, o Celso. Por mim, pode continuar a entrevista. Estou aqui tranquilo, numa boa. Só tenho compromisso 3 da tarde hoje. Agora, o que está acontecendo, como diz uma passagem bíblica, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Eu sei que você pode usar para a Bíblia, realmente é outra coisa. Eu uso para mostrar que você, com conhecimento, você pode criticar e buscar alternativas. É importante você escolher um bom vereador para o teu município. Não pode votar para vereador, ele é um coitadinho que vende pipoca na praça, vou votar nele. Esse cara, lamentavelmente, ele não conhece nada disso aqui. Vai ser enrolado. Se for um mau prefeito, vai ser enrolado. A mesma coisa eleições. Não é só para presidente, é importante. Eu costumo dizer, me dê 50% da Câmara, 50% do Senado, que eu resolvo os problemas do Brasil. Por isso, o sistema e quer fora. Ele se reuniu com embaixadores, está inelegível. Com o carro de som do Cida Malafaia, abuso de poder econômico, está inelegível. Ele queria dar um golpe. Um golpe agora que pedimos aqui a minuta de golpe, o Alexandre Maia responde, não tem minuta de golpe. É história outra, a gente pode continuar depois, outro dia, hoje, com o Pitoli, sem problema nenhum. Mas a questão do agro, é a mesma coisa. Eu confesso, conheci há poucos meses o Celso, conhecia, trocamos algumas informações, ele manda alguns áudios para mim, que ele deve mandar para algumas rádios aí pelo Brasil. Eu fiquei preocupado. O Celso está sendo um herói, brigando contra o sistema praticamente sozinho, mostrando a verdade, mostrando o João 832, que botou na presidência da República um deputado de baixo clero, sem dinheiro, encrenqueiro, sem nada. Se elegeu presidente. Quando me elegi presidente, eu ajoelhei e falei, meu Deus, qual é o tamanho do meu pecado para merecer isso? Porque sabia que vinha pela frente. Hoje tem 40 anos de cadeia me esperando. Golpe que ninguém viu. Nem o Mossad ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Só que o sistema quer me tirar do radar político, porque a gente tem conhecimento, tem humildade de conversar com as pessoas, como converso com o Celso, buscar informações e falar a coisa que é certa. Mostrar a verdade para vocês. Transmitir conhecimento para vocês. Que nada aparece na prateleira do supermercado sem ter uma cadeia produtiva, uma cadeia de transporte antes de chegar lá. Se a gente não tomar conhecimento, vai achar que o agro é fascista, vai achar que todo mundo do agro é marajá. Hoje em dia, no meu governo, tinha fila para você comprar um trator. Hoje em dia, não tem. Hoje ninguém quer comprar mais nada, ninguém quer investir mais nada.